Deus tem uma palavra para nós nessa noite. Efésios capítulo 3, versículo 14 em diante. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14 em diante. Deus ama você. Deus ama você. Será que você tem a dimensão desse amor? Será que você consegue ter uma noção do quanto Deus te ama? Efésios, capítulo 3, versículo 14. Quem for achando, vá dando glória a Deus. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, de quem toda a família, nos céus e na terra, recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele os fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. Isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim, vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. E conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, continue conosco. Senhor, que o nosso coração esteja aberto e sensível à Tua palavra. Que Teu Espírito Santo nos traga entendimento. Senhor, me conduza mais uma vez nesse altar. É Teu, eu sou Teu, somos do Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Usa-me mais uma vez para a glória do Teu santo nome. Tu sabe como eu estou aqui. E eu sempre vou declarar a minha completa dependência do Senhor. Que essa palavra que tanto tem nos abençoado ao longo desse dia alcance cada coração aqui nessa noite, para que todos nós possamos sair daqui cheios da Tua presença, abençoados, renovados para a glória do Teu nome. Amém e amém, Jesus. Podem sentar-se, amados, por favor. A nossa igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, é uma igreja que ela tem muitos ministérios, muitos grupos de trabalho. E hoje, um desses ministérios, que é até recente, ele está completando 7 anos, que é o Ministério Uniora. É o ministério de oração e de intercessão da nossa igreja. Você sabia que tem gente que ora por você todos os dias? Esse ministério de intercessores tem se levantado em todo o Brasil justamente por isso, para clamar, para interceder. A oração, existem várias formas de orar. A gente ora agradecendo, amém? A gente ora pedindo, amém? Mas a gente ora uns pelos outros também. Essa parece que é mais complexa. Orar pelos outros, isso é o que se chama intercessão. Inclusive, no final, nós teremos um momento aqui de oração. Eu estava falando com os missionários. Muita gente adoeceu nesses dias, mas o Senhor já está liberando uma unção de cura. Quem recebe, já diga assim: em nome de Jesus eu recebo. Amém? Vamos estar orando no final. E diante desse contexto de oração, Deus me traz essa palavra, que é uma oração muito específica, que Paulo faz para a igreja. Paulo aqui, ele apresenta o motivo da sua oração. Por essa causa eu vou me colocar de joelhos. Ele começa assim:
eu tenho um motivo muito especial para vocês. Eu preciso que, assim como eu, um dia, eu me encontrei com Jesus e tive o contato com Cristo e com o seu amor. Eu preciso que cada um de vocês compreenda a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus por vocês. É grande, irmãos. É grande demais. Eu falava hoje pela manhã que o ser humano, ele é engraçado. A gente é sempre direcionado para querer sempre algo maior. Você já percebeu isso? Se você está numa casinha, sabe, Dinha? Eu estou com vontade de ampliar a casa e eu quero ir para uma casa maior, né? Tem sempre isso. A gente tem uma noção de que aquilo que é maior é melhor, aquilo que é maior pode trazer mais segurança. Isso não vem do nada. É até mesmo de um instinto de sobrevivência. O que é engraçado é que a gente vai sempre procurar coisas maiores, coisas melhores, às vezes no mundo. E interessante o que acontece quando as pessoas elas encontram algo maior, que não vem assim diretamente de Deus. Quando ela consegue, ela fica incomodada, sabe, Bruninho? Rapaz, eu acho que eu vou querer uma coisa ainda maior do que essa. E nunca consegue se satisfazer. Porque nada daquilo que a gente conquista lá fora tem suficiência para preencher a nossa vida. A única coisa que tem capacidade realmente de preencher, de satisfazer a nossa vida, é o amor de Deus. Paulo, ele faz aqui, você percebe que há um clamor. Ele faz um apelo. Eu preciso que vocês entendam isso. Compreendam o tamanho do amor que Deus tem por vocês. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Quem deseja coisas boas para a sua vida? Você quer algo de bom para a sua vida? Pois isso que você quer de bom para você, o que Deus tem é infinitamente maior do que isso. Você entendeu? Se você acha que quer uma coisa boa, o que Deus tem é infinitamente maior do que isso que você quer. E melhor. E melhor. Só que para isso, a gente tem que conhecer esse amor. Entender o que é esse amor. Paulo, ele experimentou disso. Quando ele se chamava Saulo, quem conhece essa história? Para quem não conhece, Paulo nem sempre foi Paulo. Ele era Saulo, discípulo do mestre Gamaliel, um homem letrado, mestre do conhecimento da palavra. Só que quando ele se apresenta no contexto da igreja, ele se levanta como um perseguidor da igreja. A palavra de Deus diz que Saulo assolava a igreja, perseguia, mandava prender, era terrível, amados. Até que num dia, ele tinha um encontro com a lei, com a palavra, com a religião, mas num dia que ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, Saulo cai, e a glória do Senhor sobre ele ali, leva ao chão, ele fica cego. E o Senhor Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Senhor, quem é? Eu sou o Senhor que você persegue. Eu sou Jesus. Paulo fica cego por um tempo. Quem lembra quanto tempo Paulo ficou cego? Diga para o seu irmão: irmão, com todo respeito, nós precisamos vir para a escola bíblica. Quantos dias Paulo ficou cego, irmãos? 3 dias. 3 dias. E ali, passado esse período, o Senhor chama um diácono, chamado Ananias. Ananias, vai ali, na rua chamada direita, você vai encontrar Paulo, e você vai orar por ele, que o Espírito Santo seja derramado na vida dele. Ele vai estar lá. E Ananias pergunta: Senhor, só para tirar uma dúvida, é aquele Paulo que está perseguindo a gente, é? É aquele Paulo que quer o nosso mal? É esse mesmo, porque ele para mim é um vaso escolhido. Tem um vaso escolhido de Deus aí. Você é um vaso escolhido de Deus. Tem um vaso escolhido perto de você também. Amém? Amém? E aí Ananias chega lá: irmão Saulo, receba o Espírito Santo. E o Espírito Santo é derramado sobre Paulo. As escamas caem dos seus olhos, ele volta a enxergar.
E Paulo é alcançado com o amor de Deus. O amor de Cristo chega na vida de Paulo a ponto dele perceber que ele encontrou tudo aquilo que ele precisava para ser de verdade feliz e pleno. Ele encontrou o caminho para ficar bem, independente de qualquer circunstância. Se tivesse bom, se tivesse ruim, nada, nenhuma circunstância conseguia afetar mais Paulo, porque tudo que ele precisava ele já encontrou, era o amor de Deus. O amor de Deus entrou no coração de Paulo. E o desejo dele, ele orou: eu oro, irmãos, para que vocês estejam alicerçados nesse amor. Eu quero que Cristo habite em vocês. Eu quero que Cristo esteja na vida de vocês, que vocês entendam isso. E isso, de fato, amados, essa preocupação, ela tem todo o fundamento. Porque muita gente não sabe, nem conhece esse amor. Porque se alguém de fato conhecesse o amor de Cristo, pode ter certeza que a vida dessa pessoa já tinha sido transformada. Como Deus nos ama demais, Ele vem com a sua palavra sempre tentando alcançar o nosso coração. O amor de Deus não é algo subjetivo, não é algo abstrato. O amor de Deus não é um sentimento. O amor de Deus, ele tem propriedades. O amor de Deus, ele é algo concreto. O amor de Deus é uma atitude. O amor de Deus a gente conhece pelas suas propriedades. O amor de Deus, escute isso que eu vou falar para você. Não existe força no universo que seja maior do que o amor que Deus tem por nós. Não existe nada mais poderoso no universo do que o amor de Deus. Quem está ali na mídia hoje? Vanessa, por favor, põe aí Romanos 8, 38 e 39. Romanos 8, versículo 38 e 39. Palavras de Paulo. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Será que você tem a dimensão disso aí? Não existe força no universo que tenha capacidade de quebrar o amor que Deus tem pela minha vida e pela sua vida. Não tem anjo, não tem capeta, não tem altura, não tem... O amor do Senhor é maior do que tudo. Outra propriedade do amor de Deus é um amor que ele é demonstrado por meio de um sacrifício. A grande prova do amor de Deus está no gesto que ele fez por mim e por você. Essa acho que todo mundo sabe de cor. João 3,16. Quem sabe? Porque Deus... Eu achei que ficou meio desorganizado, não foi? Vamos ler todo mundo junto assim, com voz de quem ama a Deus e quem é amado por Deus? No 3, 1, 2, 3. Porque Deus... Pai e mãe, levanta a mão, pai e mãe aqui. Eu já vou falar por mim. Eu não teria coragem de dar meu filho para morrer. Você daria o seu? Mate esse aqui agora. Você tinha? Deus fez isso. O amor que Deus tem por mim e por você fez com que Ele desse seu filho em sacrifício. Pare e pense e tente imaginar a dimensão do amor que Deus tem por você. Às vezes a gente passa batido, decora essa passagem, sabe, Bruno? Mas parece que a gente não processa o que isso significa. E não foi fácil para Deus. Não foi fácil para Deus. O amor de Deus, ele ultrapassa a nossa compreensão e o nosso entendimento. Nós dizemos que amamos a Deus, mas o dizer que ama a Deus é questionável, porque o amar implica nisso.
E Deus nos ama. E o seu amor é isso. O seu amor também é um amor que foi capaz de se sacrificar por nós. Deus te ama. Diga para quem está perto de você: Deus te ama. Quer ver outra propriedade do amor de Deus? Diga assim, graças a Deus. O amor de Deus é incondicional. Ele não quer saber se a gente é cor de rosa, amarelo, verde, branco, azul, se está certo, se está errado. Ele nos ama. Porque se dependesse, escute só, se dependesse da nossa capacidade, da nossa bondade para a gente ser salvo, a gente era feito. Tem um ditado que diz que de boas intenções, quem sabe, o inferno está cheio. Efésios 2, 4 e 5. Efésios 2, 4 e 5. Eu leio para você. Todavia, Deus, por ser rico, Deus é rico em quê, irmãos? Em misericórdia. Por causa do quê? Do grande amor com que nos amou. O 5, Vanessa, por favor. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Gente, você não está entendendo isso? A gente é muito fácil de condenar as pessoas. Diga se não é verdade. De julgar os outros, de apontar o dedo, de condenar. A gente tem a capacidade de se achar melhor do que o outro. Deus é rico em misericórdia. Não leva em conta os nossos pecados, as nossas transgressões. Por causa do seu grande amor, Ele derrama essa misericórdia e a graça, que é um favor que a gente não merece para a gente ser salvo. Porque se fosse por nosso merecimento, a gente não merecia. Mas o amor de Deus é maior do que isso. O amor de Deus é maior do que isso. Quem está entendendo isso? Eu estou que nem Paulo, sabe? Eu estou orando para que a gente entenda, sabe? Que a gente consiga entender isso aí, que essa palavra está tentando trazer para nós hoje. Você sabe outra coisa que o amor de Deus é? O amor de Deus é disciplinador. De vez em quando Deus dá umas pancadas na gente. E sabe por que Deus dá pancada? Porque Ele nos ama. Hebreus 12. Hebreus 12, 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele dirige a vocês como filhos. Tem filho de Deus aqui? Isso, como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deus nos ama tanto que Ele nos disciplina. Só quem nos ama de verdade vai nos corrigir. Só quem nos ama de verdade não vai fazer o que a gente quer, vai fazer o que a gente precisa. Só quem nos ama de verdade é capaz de trazer a disciplina e a instrução, que muitas vezes vem pela dor. E é necessário. Sinal de amor não é a gente receber tudo que a gente quer, não. Fórmula perfeita para se estragar um filho: dê tudo que o filho quer. Caminho perfeito para se estragar uma pessoa. Como Deus, Ele nos ama, Ele não dá aquilo que a gente quer, Ele dá aquilo que a gente precisa. E às vezes a gente precisa de disciplina. E não é para a gente ficar magoado, não. Não se magoe, não despreze com a sua repreensão. Porque se eu estou sendo disciplinado pelo Senhor, eu tenho que louvar, é sinal que Ele me ama. É sinal que Ele me ama. Se Deus está me disciplinando, se Deus está me repreendendo, é porque Ele me ama. E eu sei aqui que você tem um pai e uma mãe que te ama. Que todas as vezes que precisou, Ele corrigiu você. Só quem ama vai corrigir. Esse é o amor de Deus que a gente tem que conhecer.
Deus é amor, irmão. É amor. E o amor está dentro da disciplina. Quem está entendendo essa palavra? Ó, Deus disciplina. O amor dele é incondicional. O amor dele é sacrificial. O amor dele é poderoso. Mas por que será que é essa dificuldade da gente correr atrás desse amor? Vamos falar do amor de Deus aqui hoje, né? É uma dificuldade para buscar Jesus hoje? Agora bata uma lata lá na orla para você ver se não vai gente para lá. Chega um cantor famoso, que foi semana passada, foi retrasada, que o cantor ia cantar de noite, tinha gente 6 da manhã lá, na grade, imprensado. É engraçado isso, né? E o amor de Deus tem tudo isso. A força mais preciosa e poderosa do universo. A única coisa que tem capacidade de satisfazer e abençoar a nossa vida, e as pessoas não estão indo atrás, não é o teu caso não, que você veio para a igreja hoje. Você fez uma escolha hoje. Você está aqui. E o motivo disso é um só, amados. É ignorância. Quando eu falo ignorância, no sentido de ignorância aqui do Nordeste, não, de brutalidade. Ignorância no sentido da essência da palavra. Falta de conhecimento. Porque, ó, 1 João capítulo 3, versículo 1. 1 João 3, 1 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filho de Deus. E somos. Você é um filho de Deus. Você está do lado de um filho e de uma filha de Deus. Somos filhos de Deus. Amém? Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. O mundo não conhece o amor de Deus. Por isso que o Senhor vai dizer: não ame o mundo, nem aquilo que nele há. A amizade, o amor ao mundo é inimizade contra Deus. Porque o mundo, ele anda num contexto de completa ignorância desse amor que preenche. O mundo vai oferecer só aquilo que vai trazer a satisfação imediata, mas passageira. Que logo depois vem com frustração, e você vai querer mais e mais e mais, e nunca vai estar satisfeito. A gente tem que buscar conhecer. O que é que diz João 8,32? João 8,32. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? João 14,6. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O amor de Deus tem nome: Jesus Cristo. É esse Jesus, não um Jesus de uma religião, não um Jesus de uma denominação, mas o Jesus vivo, Filho de Deus, que tudo que Ele quer é habitar em nós. O amor de Deus, ele foi materializado em Cristo Jesus. E a gente tem que se encher desse amor e buscar esse amor. E em que consiste o amor de Deus? Como é que eu recebo o amor de Deus na minha vida? Como tudo que se relaciona a Deus não tem nada a ver com sentimento, mas sim com atitude, o amor de Deus enche a minha vida quando eu obedeço a sua palavra. Vanessa, põe aí por favor. Não está no roteiro não, mas o Espírito Santo botou depois. João, capítulo 14, versículo 23. Quem aqui ama a Deus? Pronto. Olha o que está escrito. João 14, 23. Ou esperava nesse pronto. Jesus respondeu: se alguém me ama, pronto. Se alguém me ama, o que é que vai fazer? Obedecerá a minha palavra. Olha o que vai acontecer. Eu amo a Deus, sabe, irmão Souza? Aí eu obedeço a palavra. Olha o que vai acontecer. Aí, o meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele. Está aí o caminho. Você quer se encher de Deus? Você quer o amor de Deus na sua vida? Você quer a presença de Deus na sua vida? Não é a música, não é o louvor, não é você sapatear por lá não. É obedecer a palavra de Deus.
É obedecer os mandamentos do Senhor. Pelo caminho da obediência vem a manifestação da presença e do amor de Deus em nós. É fazer o que Jesus fez, é seguir os passos de Jesus, é abrir o coração para que Ele seja Senhor na nossa vida, para que Ele seja o soberano na nossa vida. Quem que manda na sua vida é você? Se quem manda na sua vida é você, você está em perigo, meu irmão e minha irmã. Quem tem que mandar na nossa vida é Jesus. Quem tem que ser Senhor da nossa vida é Jesus. Tem que ser de acordo com a vontade de Jesus, porque nisso consiste o amor de Deus, é na obediência. A igreja tem se perdido, porque a igreja muitas vezes fica embriagada pelas emoções, pelos sentimentos. É um louvor que tem que tocar no coração, é um ambiente, é um som, é uma luz. Não, amados, isso é acessório. O principal é Jesus. Eu, depois de uma palavra como essa, sair disposto a obedecer e fazer a vontade de Deus, a dizer não para o pecado, para a safadeza, para a sem vergonhice, ser uma pessoa honesta, parar de falar mal dos outros, parar de pecar, me quebrantar diante do Senhor, me arrepender dos meus pecados, buscar Jesus todos os dias na minha vida, conhecer esse amor. Nisso consiste o amor de Deus. E aí, quando esse amor, gente, Deus está dizendo que Ele quer morar em mim, quer morar em você. Deus quer encher a nossa vida, mas Ele tem que encontrar espaço. E Deus não divide sua glória com ninguém. Ou a gente ama Jesus, ou a gente não ama. Não dá para servir a dois senhores. Não dá para ser crente Raimundo. Conhece crente Raimundo? E outra, às vezes não está nem tanto com o pé em Deus, está mais com o pé no mundo do que com o pé em Deus. Não dá. Não dá, amados. Sinceramente, eu espero que essa palavra ela tenha chegado no seu coração como chegou no meu. Eu estou me sentindo como Paulo aqui, a mesma aflição dele, sabe? Porque eu vejo essa oração aqui de Efésios, missionários, uma preocupação dele. Porque às vezes a igreja não entende o que é o amor. Não entende. Enquanto a gente não entende, a gente não busca conhecer. Se a gente não busca conhecer, como é que esse amor vai estar na gente? E o negócio está ficando feio. Gente falando mal de gente, irmão. Que isso? Ainda diz que ama a Deus? 1 João diz que aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece seu irmão, é mentiroso. A verdade não está nele. Porque aquele que ama, conhece a Deus. Porque Deus, Ele é amor. E o amor dentro desse pacote aqui, coloquei essa coisa, mas o amor de Deus é muito mais. O amor de Deus é sacrifício, o amor de Deus, Ele é disciplina, o amor de Deus, Ele é poderoso, o amor de Deus é justiça, o amor de Deus é fidelidade. E Deus, Ele só quer um espaço para me encher e encher você. E a gente se enche de Deus quando a gente obedece a palavra dele. Se você vê alguém, desculpe eu usar esse termo, arrotando santidade, a gente tem que ter cuidado. Jesus disse que a gente tem que examinar a árvore pelos seus frutos. Como é que a pessoa que diz, por exemplo, que ama a Deus, mas desobedece pai e mãe? Se não está obedecendo o pai e a mãe, vai obedecer a Deus? Não tem isso. Sabe? Eu não sei porque a mensagem é interessante. É a mesma palavra, mas em cada culto o Espírito Santo traz uma direção diferente. Quem estava aqui de manhã? Não é, Vanessa? Está percebendo? Eu estou percebendo aqui. Porque Deus conhece. Ele tem urgência com as nossas necessidades. Porque Deus nos ama demais. Ei, Deus só quer o teu bem. Ele só quer ver você bem. Sabe do que é que você precisa para ser feliz? É de Jesus. É ser cheio, compreender a largura, o comprimento, a profundidade desse amor. Que não tem nada a ver com sentir, tem a ver com agir, com tomar decisão. Receber esse amor. Eu gostei muito dessa versão, Vanessa. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. A maior prova de amor que eu posso dar para Jesus é obedecer a Ele. Não é dizer, Jesus, eu te amo. Tá, isso todo mundo fala. Eu te amo, né? Cadê os apaixonados?
Você já disse que te ama pro seu love, né? Tá, não chegue com um presente, não. Fique só, eu te amo. Faça uma gracinha, não leve para comer um milho, para você ver. Vai ter milho hoje? É amanhã, né? Eu não sei que dia é que milho. Que dia que é hoje? Eu não sei. É sem João, é sem Pedro, né? Eu amo, eu amo. Ama como? Com palavra? Ama como? Sem mudança? Sem obedecer? Você quer ver uma pessoa cheia da presença de Deus? É uma pessoa que obedece a palavra. Ela está cheia de Deus porque ela é obediente à palavra. Que possamos ser, debaixo dessa graça, dessa misericórdia, uma igreja que obedece ao Senhor Jesus Cristo. Que quem obedece a Jesus recebe o amor de Deus. Ele e o Pai vêm sobre nós e faz da nossa vida uma morada. E onde Jesus está, todos os espaços são preenchidos. Quando a gente tem Jesus, a gente não vai precisar de mais nada. O que vier vai ser só bônus, só um acessório. Porque o principal a gente vai ter. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A Ele seja dada a glória na igreja pelos séculos dos séculos e séculos. Amém. Você pode dar glória a Jesus? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Vamos orar, igreja. Você me ajuda ficando em pé um pouquinho comigo?